Então, vamos falar um pouquinho de burnout. Nós temos um eu, tá? Esse eu, que é a tua consciência crítica, precisa ser treinada. Deveríamos aprender a treinar este eu para fazer uma intervenção para nós não ficarmos fragilizados. Mas acontece que a gente não aprende. Desde criança nós deveríamos... como assim? Porque senão a gente fica com um eu fragilizado, um eu tímido, e nós ficamos vítimas de todas as síndromes, né? Seja de burnout, seja de depressão, seja de ansiedade, porque nós não nos protegemos, não protegemos a nossa mente. A nossa mente é como um carro desgovernado. Os pensamentos vão para onde eles quiserem. Os pensamentos, está preocupado, vai, mergulha, vai fundo na preocupação. Está triste, alimenta essa tristeza. E a gente não faz uma intervenção. Não, 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 eu não vou aceitar esse rumo. A gente fica que nem carro desgovernado. Um carro desgovernado, o que ele acontece? Primeiro, não chega a lugar nenhum. E segundo, você causa grandes acidentes e você sofre um grande acidente. Você pode atingir outras pessoas quando o carro está desgovernado, não é? Então, assim acontece também com a nossa mente, com as nossas emoções. Sobre volume, vou falar aqui, volume também pode ser o seu telefone, tá bom? Porque o volume não existe controle assim, o meu. Do jeito que sai, eu posso estar no mudo aqui e vai sair o volume. Então, aumenta o volume aí do teu que você vai ver. E então, deixa eu só ver aqui se está tudo normal, né, Yara? Obrigada. Então, gente, quando vocês estiverem com problema, verifique o próprio telefone de vocês. Se for algo geral, vocês me falem. Se está travando geral, se está baixo geral, mas se é alguma coisa assim, olha o volume do teu telefone, veja a conexão sua, muda de conexão, porque com certeza o problema é por aí. Então, deixa eu falar para vocês. Como nós não nos protegemos, nós não entendemos que nós precisamos aprender a usar ferramentas de gestão emocional, senão nós vamos ser suscetíveis. Então, repetindo, a nossa consciência crítica, o nosso eu, deveria ser treinado desde criança a se proteger, porque senão nós não aprendemos. E o que acontece? Os pensamentos chegam, você programa aquilo que você quer pensar? Não, os pensamentos chegam sem autorização do teu eu. É o teu eu que tem que fazer alguma coisa com esses pensamentos, porque eles chegam sem autorização. Você não pensa assim, não é assim, você pensa aquilo que você não quer também. E chega na tua mente, pronto, é o alto fluxo chegando na tua mente. Você que tem que fazer alguma coisa. Então, quando nós crescemos dessa forma, nós chegamos na idade ou jovens, ou mais maduros, ou na terceira idade, totalmente desprotegidos e um carro desgovernado, como eu estava falando. E um carro desgovernado, sem motorista, ele não chega, eu estou repetindo porque eu tive que interromper, ele não chega a lugar nenhum, ou ele causa acidente, e você também é vítima desse acidente. Outra pessoa que não tem nada a ver com a história vai ser vítima do teu descontrole, ou você mesmo vai ser vítima do teu descontrole. E como nós temos a tendência a não reciclar o lixo, a jogar embaixo do tapete as coisas, nós vamos acumulando muitas coisas. E nós acumulamos também muitas tarefas. E hoje nós somos pessoas irritadiças, hiperpensantes, aceleradas, impacientes, intolerantes. Esse é o normal. O anormal é o que deveria ser normal. O anormal é você ver uma pessoa tranquila na fila e tranquila no trânsito e tranquila. Uma pessoa que tolera, que aprende a se colocar. Gente, isso é uma ferramenta de gestão emocional tremenda. Aprender a se colocar no lugar do outro. Eu estava de carona, né, com uma pessoa que perdeu a paciência com um... Por quê? Porque hoje aqui a realidade, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, nós temos uma grande quantidade de entregadores
e de moto na cidade. E você motorista, você tem que respeitar, eles são trabalhadores, né? E você tem que tomar muito cuidado quando você muda de uma faixa para outra, porque eles estão no corredor e eles andam no corredor. E então, essa pessoa passou de uma faixa para outra e o motociclista, ele levou um susto e ele passou e brigou com essa pessoa. Falou alguma coisa. E essa pessoa ficou nervosa e começou a falar algumas coisas. Aí eu só pus a mão na cabeça e falei, eu não acredito que você está falando isso. Eu não acredito que você está reagindo dessa forma. Mas ele, olha só o que falou para mim, e ele não tem razão, e eu nem fiz nada, e já se justificando. Eu falei, peraí, se coloca no lugar dele. Quantas horas ele fica no trânsito? Ele levou um susto. A reação imediata de um susto foi essa, falar. Se ele tivesse assim que pensar de novo, ele não diria. Pensa quantos motoristas por dia o desrespeita e fazem com que ele corra risco de vida. Então, ele tem o direito dele de ficar, de ter o seu pequeno descontrole, porque ele vive isso durante horas e horas e horas todos os dias. Aí a pessoa parou e falou assim, eu não tinha pensado nisso. Então, se colocar no lugar do outro, funciona, viu? É uma grande coisa você pensar um pouco antes de reagir. Bom, dito isto, crescemos desgovernados e, como não chegamos a lugar nenhum, nós gastamos muita energia emocional em coisas que também não chegam a lugar nenhum. E isso traz um desgaste. Burnout é desgaste. Burnout é uma expressão mesmo em inglês de esgotado, queimado, consumado, consumido, não consumado, consumido. E Jesus falou sobre esse assunto, sabia? Sobre burnout. Nós falamos outro dia aqui sobre Mateus capítulo 12. Jesus disse assim, ele falou de dois, ele deu um exemplo de duas coisas concretas. Ele disse assim, mesmo que você seja como uma cana quebrada, eu não desprezo nem a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Lembra esse dia que eu fiz uma live sobre isso? Ele falou de duas coisas que faziam parte da vida, do cotidiano daquelas pessoas. Ele estava falando de cana, a cana quebrada era algo que eles passavam ali à beira do Jordão, estava cheio de cana, e eles já tinham brincado como criança, quando criança, com a cana, ou eles tinham filhos que brincavam com a cana e que pegava, é tão frágil a cana, um junco, que quebra, faz uns orifícios e emite um sonzinho como que se fosse de flauta. Só que é tão frágilzinho. Aliás, nós somos pessoas frágeis, sabia disso? Deus nos comparou com coisas frágeis, que a vida nossa é como o orvalho, é como a flor. Ele fala da brevidade, ele fala de dois assuntos muito sérios, tá? Brevidade da vida, e ele fala também sobre a fragilidade da vida. E são dois assuntos que a gente nunca para pensar. Se a gente parasse para pensar como nós precisamos nos fortalecer, porque somos, por natureza, frágeis. E depois do pecado fora do Éden, ficamos mais frágeis ainda. Então, quando o Senhor falou da cana quebrada, as pessoas quando olham, está quebrada, despreza. E o próximo passo da cana quebrada ou é ser arrastada pelas águas do Jordão ou ser pisada pelos pés de quem anda à beira do Jordão. Isso é um fato. E ele está falando, olha, nem quando você chegou, quando você esgotou a sua energia, você está totalmente estressado. Mesmo quando você chega nesse ponto, para mim não é ponto final. Eu ainda te pego e restauro a tua força. Deus é um Deus que restaura a força, sabia disso? Então, burnout é ruim, quem está passando pelo burnout. Vamos falar de sintomas, vamos falar de atitudes a serem tomadas. Primeiro eu estou falando da Bíblia. E ele falou de pavio que fumega. O pavio que fumega você já não dá mais nada, né? Aquela lâmpada, você colocou o óleo, você se descuidou, o óleo acabou.
e aquele pavio agora está só fumegando. E parece que aquele pavio não serve para mais nada. Mas o pavio parece que chegou ao fim, mas não chegou ao fim do fim do fim. Ainda tem pavio ali. É só alguém colocar mais óleo, cortar o que está queimado e ali o pavio ele vai funcionar de novo. Então, quer dizer, Jesus está falando, assim, quando você está sofrendo burnout, você acha que você nunca mais vai ser o mesmo. Parece que você não vai ter mais paciência, que você não vai ter mais energia, que você não vai ter mais alegria para fazer as coisas que você fazia. Mas você vai ter sim, tem jeito. Então, burnout tem jeito. Deixa eu dar só uma interrupção para ver se o Marcos chegou. Se o Marcos não chegou, eu continuo com o nosso assunto. Eu não estou vendo. Alguém viu? Ele deu sinal de vida aí? Alguém viu o Marcos falando enquanto eu estava falando? Só me fala isso. Se ninguém viu, a gente continua com o nosso assunto. Acho que não, né? Eu estou voltando aqui atrás e não estou vendo. Então tá, Yara. Obrigada, Yara. Yara, você está hoje minha secretária, hein? Você tem que ver o que é que está consumindo a tua energia, não é? Paz, você parou de trabalhar naquela empresa. Então, motivos, vamos falar de motivos, vamos falar de sintomas, é lógico que eu vou voltar a falar desse assunto, mas motivos para você entrar no burnout. Excesso de atividade, número 1. Excesso de atividade sem descanso. Se você olhar, Jesus, ele interrompia tanto as atividades dele, não esqueça que ele era Deus, né? Aqui no ministério na terra, ele não deixou de ser Deus, mas ele tinha um corpo que ele precisava cuidar. Então, quando você vê assim, ontem eu fiz um post, né, no meu feed, descompromissado por causa da live de ontem, que a tigresa entrou e ficou parada aqui. Aí eu falei, como é que você lida com as interrupções? Foi esse o meu post, né? As interrupções, elas podem ser, você pode ficar nervoso, você pode ficar mal-humorado com as interrupções, ou você pode se divertir e ver que toda interrupção tem um propósito também. Às vezes, você até tem livramento por causa de uma interrupção. Você esqueceu a chave do carro e era aquele momento que ia ter um assaltante e você esqueceu, você teve que voltar e Deus te livrou e você nem sabe disso. Nas interrupções, você tem que dar graças também. Mas quando eu falei que burnout se dá pelo excesso de trabalho, sem interrupção. Você tem que se dar ao direito de interromper. Lembra que eu digo para vocês, eu tenho interrupção. Eu não tenho tido férias, mas eu tenho as minhas interrupções. Eu disse para vocês, né, que eu gosto de assistir um trash. É a minha interrupção. É o momento que eu me dou o direito de não responder mensagem, de não responder no WhatsApp. É naquele momento que eu perco naturalmente minha energia, porque como eu acordo cedo, então eu tenho sono mais à noite, né? Eu tenho sono, assim, puxa, 10 horas eu já estou caindo de sono. Então, nesse momento, não que eu vá dormir, algumas vezes eu vou, mas não que eu vá dormir nesse horário, mas nesse horário eu me dou o direito de não ficar mais respondendo problemas, só se for urgência, de não responder todas as mensagens do WhatsApp, de não responder todas as mensagens do direct, tanto de Facebook, que eu quase não entro, eu só faço postagem ali, como do Instagram. É um momento que eu me dou o direito de relaxar. Jesus, ele fazia isso com as interrupções. Por exemplo, ele tinha um assunto seríssimo, seríssimo, que era a casa de Jairo, era uma pré-adolescente que tinha morrido. Ele parou, ele se permitiu parar, conversar com uma mulher, curar a mulher do fluxo de sangue. Ele estava ali ensinando, curando, expulsando demônios. De repente vinha a criança e os discípulos queriam tirar. Ele falava, não, deixa ela daqui. Punha no colo, abençoava. Isso é interrupção. De repente, todo mundo procurando Jesus e ele falava para os discípulos, vamos nos retirar para orar, para descansar. Leia os evangelhos e presta atenção.
Quantas vezes Jesus se retirava sozinho? Era um momento que ele se dava o direito. Se ele deixasse entrar num ritmo frenético, não ia ter tempo. Porque está escrito ali que eles não tinham tempo para comer. Mas Jesus começou a criar tempo. E ali está registrado nos evangelhos como ele começou a criar tempo. Ele se dava o direito, ele não queria fazer todas as coisas. O problema do burnout é quando você quer fazer todas as coisas. Você assume todas as coisas. E se você estivesse no hospital, você conseguiria fazer todas as coisas? Não. Então, Jesus, quando ele queria conversar com uma samaritana, ele não falou, e ele não fez as duas coisas, ele se concentrou em uma. É que nós assumimos, nós somos multitarefa, e a gente se acostuma com isso, e a gente começa a fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. E isso também consome energia. Então, Jesus, ele falou, olha, vai buscar, né, para os discípulos, vão comprar comida, e eu fico aqui esperando ali em Samaria, no poço, em Samaria. Ali ele estava com sede, de fato, quando ele pediu água para a samaritana. Ele se deu o direito de descansar, estava com sede, estava cansado. É lógico que ele tinha um encontro marcado, que ele queria conversar com a samaritana, mas ele não precisou. Não, eu vou lá, vou comprar comida, eu vou fazer isso, eu vou fazer, e ainda vou conversar com a samaritana. Não, deixa quem pode fazer por mim, eles vão e eu vou aqui. Então, o burnout se dá quando você entra num ritmo multitarefa e que você não delega nada a ninguém e você não se dá o direito de descanso algum. Outro motivo para o burnout é muita exigência, é muita cobrança. O pai estava falando de uma empresa que ele teve que sair. Talvez ele tivesse sendo cobrado. Todos nós somos cobrados. Mas tem lugares que a pressão é mais forte do que você aguenta. O nível de cobrança é mais forte do que você aguenta, né? Então, se isso não, você não lida com isso, se você tem um temperamento, tem pessoas que vivem muito bem com cobrança. Agora, se você tem um temperamento que você sucumbe diante do excesso de cobrança, é melhor você se afastar desse tipo de coisa, né? Então, o excesso de cobrança e o excesso de autocobrança, porque você cobra demais de você mesmo. Então, toma cuidado com isso, tá? Quando você vai além, porque o burnout não é nada mais, nada menos, quando você vai além do que você poderia ter ido. Você foi além das tuas forças, além da tua força física, além da tua força emocional. Quando a gente está falando de burnout, nós estamos falando antes de Elias ele entrar em depressão. Elias, ele teve um burnout, ele teve um esgotamento, porque era muita pressão na vida, já era normalmente muita pressão. Quando está escrito que Elias, ele pegou as 12 pedras e fez o altar, ele não delegou, ele não... Aí vai falar, mas ninguém ajudou. Tá bom, mas ele também não pediu ajuda. Ele não falou para alguém, olha, vai lá, me ajuda. Não estou aguentando carregar 12 pedras, ainda vou lá, vou matar os profetas de Baal. Estou fazendo tudo sozinho. Não, não adianta você querer abraçar o mundo porque se eu não faço, a famosa frase, se eu não faço, ninguém faz. Eu tive que aprender essa lição quando eu tive que parar um monte de coisa, quando por ocasião do meu tratamento do câncer, eu tive que parar. Então, como é que você não pode parar? Como é que o mundo vai morrer? Não, o mundo não vai morrer. Você tem que fazer as coisas conforme a tua força, é o que está escrito na Bíblia. Conforme a tua força. Olha, os melhores conselhos e ferramentas a gente encontra na Bíblia. A ciência só vem dizer, e a Bíblia tinha razão. Então, quando a gente fala de burnout, a gente vê uma pessoa como Elias, que antes da depressão, ele já estava esgotado, ele já estava estressado, ele fez tudo sozinho, ele correu mais do que a carruagem. Tudo bem que ali ele teve uma força sobrenatural. Ele orou sozinho, ele fez tudo, ele matou os profetas de Baal, ele enfrentou horas. Aquele confronto foi de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, sozinho.
Então, só que tinha 7.000 que não tinham dobrado o joelho a Baal. Se ele alargasse um pouquinho o mundo dele, que a gente torna o nosso mundo muito pequeno, a gente olha só, eu sou, eu faço, né? Então você é o salvador do mundo. Você não é o salvador do mundo. Você pode pedir ajuda, você pode não fazer determinadas coisas, você pode fazer o que Jesus ele ensinou a gente, né? Fazer conforme a sua força, ter tempo para comer, ter tempo para ter Ontem mesmo a gente estava falando no gabinete, né, com a Renata, ter o tempo do seu ócio, Renata. Tem que ter, sim. Não, mas tem muita coisa, mas tem que ter o seu tempo do seu ócio. Agora, falando de pandemia, as donas de casa, o trabalho delas duplicou. Eu estava falando na pregação de ontem que eu vi que eu estava começando a ficar irritada. Tantas vezes que eu tive que entrar. Eu estava preparando material, preparando aula, preparando pregação, administrando as coisas da casa, respondendo mensagem de tudo quanto é lado. E eu tinha que olhar toda hora o meu neto para verificar se ele estava tendo aula, se ele estava vendo a aula, se ele estava assistindo a aula online. Isso é algo a mais na minha vida, eu não tinha isso, não é? Então, eu tive que entrar, ao invés de eu ficar entrando toda hora, eu tive que entrar e ter uma conversa definitiva, porque assim eu iria economizar energia do que ficar entrando toda hora, conferindo. Eu só avisei o seguinte, eu vou tirar o salto, porque eu ando de salto em casa também. Eu vou tirar o salto e você não vai saber quando eu vou abrir. Eu não vou ficar abrindo a porta. Eu vou abrir no momento que eu achar que eu tenho que abrir. Se você não estiver assistindo a aula, vai ter as suas consequências. Algumas coisas que você gosta vão ser tiradas. Falei, poxa, economizei energia aqui, né? Aí eu estava naquele processo de toda hora. Olha só, você não está vendo, tira, minimiza aí, maximiza a tua professora, pobre professora, maximiza a professora. Então, você tem que, para não entrar em burnout, você precisa também fazer estratégias, ver o que é que está consumindo a tua energia. E agora, na pandemia, as donas de casa estão com funções a mais. Por quê? Porque tem muita gente que já voltou ao trabalho normal, mas tem muito marido que ainda está em casa. Então, o que é que tem a mais na dona de casa? Tem a comida para o marido que não almoçava em casa. E tem as reclamações do marido que não ficava o dia todo vendo e criticando as coisas da casa. E que ele quer gerenciar também. Além disso, ainda tem administrar as mães de crianças menores, não é administrar aula online, é ter uma criança que entra e fica com tédio e fica igual a tigresa dentro de casa, né? Por mais que você saia, vai na praça, tenta gastar energia, faz alguma coisa, mas ele ainda está fora da rotina do colégio, ele não fica cansado tanto como com o colégio. Estou falando de crianças até 5 anos, né? Até 5, 6 anos. De 6 anos para cima já tem que estar administrando as aulas online. Então, é muita coisa que acrescentou. E o Wayne, que escreveu o livro Andando de Tanque Vazio, ele fala que a gente não percebe, e é verdade, a gente não percebe quando nossa energia, nosso combustível, ele vai acabando. E ele vai acabando. E aí, conforme ele vai, você continua andando porque ainda tem combustível, ainda tem um quarto. Entrou na reserva, você já devia estar com sinal de alerta. Eu preciso fazer algo por mim. Eu preciso prestar atenção em mim. Eu preciso ver como é que está a minha saúde mental. Eu preciso ver como que estão as minhas emoções. Eu preciso me cuidar. Eu preciso ter um plano, uma estratégia em que eu tenha um tempo para mim. Eu preciso ter um tempo para mim. Se esse tempo para mim é eu dormir um pouco mais tarde, para eu ficar sozinha, ou eu acordar mais cedo para eu ficar sozinha. Você sabia que ficar sozinho faz bem? Tem pessoas que reclamam de solidão, mas
a solidão criativa, ela é muito boa. Você precisa ter um pouquinho de tempo com você mesmo, né? Acorda um pouquinho mais cedo, porque é o tempo que você vai, sei lá, fazer a unha. Você vai sair para fazer alguma coisa. E todo mundo já sabe, o meu dia e a minha hora de eu fazer a unha. E tem que todo mundo respeitar. Estou falando de uma bobeira, mas pode ser qualquer coisa. De você fazer qualquer coisa por você mesmo. O tempo que você vai andar, o tempo que você vai ler a Bíblia, o tempo que você vai orar, que você vai ler, vai escutar uma música, que você vai fazer alguma coisa por você mesmo. Você precisa ter esse tempo para você. Quando a gente fala assim, você fala, você não conhece minha vida, é um turbilhão e etc e tal. Gente, eu não estou falando de uma hora. O tempo para você mesmo, e te alivia muito, pode ser meia hora. Meia hora para você mesmo, isso já te alivia. Outra coisa que você pode fazer para você sair do burnout, porque o sintoma do burnout você perde a alegria, você perde o estímulo, né? Você não tem mais força nem vontade de fazer o que antes você fazia. Irritação. Quem está com burnout é uma pessoa que fica tremendamente irritada e o limiar para a frustração fica baixíssimo, baixíssimo. Eu estou vendo aqui que as pessoas estão falando do tempo para você mesmo, né? Então, vamos lá. Os sintomas emocionais: irritação, insônia, desânimo. Você não tem mais o desânimo, está a falta de ânimo para fazer coisas que você gostava antes. Você não tem mais alegria de fazer isso. E olha, você vê que os sintomas de burnout estão quase assim em fronteira com a depressão, né? Porque se você não cuidar do burnout, ele te leva para uma depressão ou para uma crise de ansiedade. É bem fronteiriço. Então, presta atenção nos sintomas do burnout, não confunda com outros, mas principalmente se você está com insônia, irritação e desânimo, e parece que toda a tua energia foi sugada, você tá cansado, você acorda cansado. Você vai dormir cansado e você acorda cansado, esgotado, como diz a palavra. Então, você precisa de cuidado. Tem pessoas que já deixaram o burnout avançar e precisam de uma ajuda profissional. Pode ser que você esteja no início do burnout e dá tempo de você fazer uma intervenção. Que tipo de intervenção que você vai fazer? Estou olhando aqui o horário. Que tipo de intervenção que você vai fazer? Você vai, número 1, nós já falamos, um tempo para você mesmo. Isso inclui um tempo, isso eu digo, como Jesus fazia com os discípulos. Vamos nos retirar, vamos sair do tumulto. Então se retira um pouquinho, que seja 15 minutos, que seja 20 minutos, é o teu tempo. Lembra que eu conto sempre? Porque foi algo que me impactou. Quando eu morava em Uberlândia e que eu fui para a igreja metodista, porque não tinha a igreja que eu era lá primeiro eu fui para Recife, né? Em Recife não tinha a minha igreja, então eu tive que procurar outra igreja, porque minha igreja não tinha em Recife. E eu fui numa metodista avivada, que eu vivi meu milagre nessa metodista, e uma das coisas que logo eu comecei a ouvir falar é de um homem que se chama John Wesley, né? E um grande avivalista que deu origem à igreja metodista. E eu fui ler, né? Eu gosto, sou curiosa, fui ler sobre John Wesley. E eu sempre conto para vocês, a mãe de John Wesley tinha 9 filhos. Aí você pensa numa mulher com 9 filhos, ela não tinha tempo nem de respirar, não tinha tempo de nada. Não tinha tempo para ela, mas ela fazia o tempo dela. Ela estabeleceu e fez os 9 filhos respeitarem. Marido e 9 filhos respeitavam. Ela ia para um cantinho e ali, eu já contei isso, ela levantava o avental sobre a cabeça, tipo assim, cobrindo a cabeça, era só para ela se concentrar, não tinha nada de místico aí não, tá? Ela só levantava, isso era o sinal de fumaça, né?
levantava o avental e ela falou, esse é meu tempo com Deus, eu vou orar. E ela ensinou os 9 filhos que aquele era o momento dela com Deus e que ela não seria interrompida. Quando você ensina, é muito legal. Quando eu mudei há 6 anos atrás de casa, o Marinho, ele sabia que o meu tempo com Deus era, eu estipulei o local que eu gosto de orar, era na sala, não era no quarto, era na sala de jantar, e eu gosto de orar andando. E o Marinho sabia disso, e o Marinho, quantas vezes ele acordou e ele me viu, e ele respeitava, ele não me interrompia. E quando nós mudamos, a primeira pergunta que me espantou e que eu amei ouvir, ele falou, vovó, qual vai ser o seu local nessa casa nova? E aí eu gostei, eu vi que é algo que faz parte da vida dele. Ele passou a entender que esse é meu tempo com Deus. Então, meu querido, primeiro, estipula um tempo com Deus, um tempo com você mesmo. Não fique escravo de autocobrança. Você não vai ser... Deixa eu falar uma coisa para você. Você ficar se cobrando demais, isso é uma prisão. E tem pessoas que se cobram, e eu preciso, workaholics, né? E eu falei no plural de propósito, os workaholics. E então, cuidado com isso, porque o Dr. Augusto Cury diz, o que você quer? Você quer ser a pessoa mais rica do cemitério? Você não vai, sabe, você vai morrer, nesse estilo de vida você vai morrer. E o que você precisa, além do tempo com Deus, tempo com você mesmo, número de horas respeitado, de sono, uma alimentação sadia e um lazer. Tá? Nesse tempo com você mesmo, pode estar embutido o lazer nesse tempo com você mesmo. Olha, eu falei de algumas profissões suscetíveis a burnout, como bombeiro, professores e tantos outros profissionais da saúde que são suscetíveis. Depois, na segunda-feira, quando a gente conversar mais, eu falo mais profissões, tá? Mas tem uma profissão que suga demais, que é o ministério. Pastores, tem muitos pastores com burnout, porque você é muito exigido, você é muito cobrado. As pessoas olham para você, parece que você não pode ter descanso, parece que você tem que ser o super-homem, a super-mulher, e você tem uma pressão do mundo espiritual, tem uma pressão do mundo natural, e isso e hoje o burnout no ministério, eu vou te falar que ampliou, porque um pastor conversa com o outro desse jeito, assim, falando. O problema deles é o número, às vezes, o número de pessoas, quantos membros tem, a arrecadação, e a outra coisa é a comparação, porque hoje, por causa das mídias sociais, as ovelhas, elas são cruéis, elas ficam comparando o pastor delas de todo dia, que para elas virou café com leite, com outros que são considerados aí umas estrelas, né? Isso é uma crueldade da ovelha, sabia? Porque você não conhece, né? Talvez a ovelha daquele pastor não valorize aquele pastor que você acha que ele é uma estrela. Ele só tem um jeito diferente de falar. Mas você não pode desprezar o teu pastor. Então, com essa comparação, os pastores ainda têm, eu preciso ser diferente, eu preciso falar igual, eu preciso ser como o outro. Não é por inveja, é por uma cobrança das ovelhas. Aí, de repente, você tem que... tudo bem, pintar a parede de preto por questões da filmagem, fica melhor. Agora, quando você não tem filmagem na tua igreja, você é obrigado, porque as ovelhas não ficam... Está todo mundo pintando, você tem que pintar também. Está todo pastor usando camisa florida, você tem que usar também. Está todo mundo falando isso, você tem que falar também. Esse tipo de comparação, de cobrança, de crítica das ovelhas,
está levando muito pastor ao burnout. Você quer ver? Se você ler nos últimos meses, quantos pastores, no último ano, quantos pastores entraram em burnout e chegando até ao suicídio de mega igrejas dos Estados Unidos. Como assim? De mega igreja. Por quê? Porque ontem mesmo eu estava ouvindo o Larry Titus numa reunião e ele estava falando assim, aí essas mega igrejas são assim, é aquela coisa da moda. Parece que o mundo gospel eu tenho que acabar aqui. O mundo gospel é aquela coisa de modismo, né? Então, aí aquela mega igreja, tô falando dos Estados Unidos, está na moda, vai todo mundo lá. Só que abre uma outra mega igreja, daí um tempo, daí um ano, daí 2 anos, aí sai aquele brum, aquele monte de pessoas e vai para outra igreja. E não são novos convertidos, são pessoas que ficam migrando de igreja para igreja da moda. Isso mata um pastor, sabe? Ele entrega a vida dele, ele prega, ele ora, e daqui a pouco as pessoas deixam e abandonam. Isso está trazendo burnout para muita gente, para muita gente. Eu disse que eu não ia conseguir terminar a falar o assunto, e olha que nem entrou a tia Noeli, né? Mas eu vou terminar de falar sobre esse assunto, ou melhor, nós vamos dar uma continuidade, assim como a gente falou de maturidade emocional em 2, 3 partes, e outros assuntos, quando a gente fala de rejeição, acho que eu falei umas 4 lives de rejeição, de ansiedade também, nós vamos falar pelo menos umas 3 lives de burnout. Mas faz alguma coisa por você, tá bom? Saúde mental, saúde emocional e crescimento espiritual é o equilíbrio da nossa vida. Eu quero profetizar, eu sei que nós estamos ganhando mais tempo de live, mas eu acho que neste momento é melhor eu encerrar o assunto por aqui para a gente continuar na segunda-feira, senão eu começo em outro item do burnout e não vou conseguir concluir. Mesmo porque as pessoas estão no horário de almoço, tem aquele tempo, né? Mas agora eu fico um pouco mais tranquila, que a live ela não está sendo cortada. Então eu estou tendo um pouquinho mais de tranquilidade, como ontem, para encerrar com tranquilidade. E eu quero declarar unção de milagre sobre vocês. Escuta o culto de ontem, que foi saindo dos cárceres na Yauk TV, para você que está se sentindo limitado, encarcerado, acorrentado. E eu quero declarar unção de milagre e de cura sobre todos vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar entrando na sua vida nessa tarde de uma forma espetacular e abençoar em nome de Jesus.